Simbora, galera, para mais um vídeo aqui no canal Delay, um vídeo curto só para trazer algumas informações para vocês, né? Acabou de sair no Diário do Nordeste, no O Povo também, que Renato Paiva afasta 3 jogadores do Fortaleza. Mas antes de eu trazer a matéria, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha e vamos pro vídeo. Cara, o que não poderia ser pior, né? A gente já havia falado, tinha trazido um pouco mais cedo aqui na live de mais cedo, que o Fortaleza vinha sofrendo com pressões, né, da torcida. A torcida tinha comparecido lá no aeroporto, tinha comparecido também no PC para reclamar a respeito da postura desse elenco, para cobrar, fazer cobranças firmes, cobranças seguras e cobranças justas, né? Porque não justas a respeito de alguns jogadores, né? Também sobre o Pacheco. O Pacheco já entrou aí também com um comunicado dizendo que é inverídico, né? Essa notícia que saiu a respeito dele, dizer que estava em festa e tal. Mas é o seguinte, né? O Renato Paiva afastou o Davidson, afastou o Magrão e afastou também o Zé Wellison, né? Afastou 3 jogadores aí. Eu vou trazer a notícia do Diário do Nordeste, tá escrito pelo Weber Freitas, tá? Renato Paiva afasta 3 jogadores do Fortaleza e quer emagrecer o elenco. Não sei se ele tá chamando os jogadores de gordo ou se quer realmente dar uma enxugada no elenco do Fortaleza. Na tarde desta quinta-feira, dia 21, por meio de um vídeo no YouTube, o técnico Renato Paiva explicou as decisões recentes do Fortaleza em relação ao afastamento de alguns jogadores. O Diário do Nordeste confirmou que os dispensados são Davidson, Magrão e Zé Wellison. O treinador destacou também que a medida está diretamente ligada à estratégia de foco unicamente no Campeonato Brasileiro. Após a eliminação que marcaram a temporada, né? Ruim do tricolor, abaixo das expectativas dos torcedores e da diretoria, abre aspas pro treinador, tá? Agora só vamos ter uma competição, foco total no Brasileirão. Em função disso, decidimos tomar medidas e já estamos contratando alguns jogadores, né? Pois entendemos que o elenco precisa ser reforçado em algumas posições e esses reforços já estão a chegar. Com isso, e com a diminuição de competições, decidimos também emagrecer o elenco, afirmou Paiva. Segundo o comandante do tricolor, a redução não tem relação com a culpa do atleta pela má fase, mas com ajustes técnicos e táticos. E também com a questão da idade do grupo. Abre aspas novamente para o Paiva. É um emagrecimento que tem a ver com as minhas decisões técnico e tática. A chegada desses jogadores implica um alargamento muito grande do número de atletas e que prejudicaria a forma de treinar e de preparo da equipe. Preciso ter menos jogadores, mas aqueles que considero importantes para a nossa forma de jogar. Tomei essa decisão juntamente com a direção, inclusive para baixar o nível de idade, né? do elenco. Fui honesto com os atletas, informando que já não entra nas minhas contas, explicou. Paiva também fez questão de agradecer a dedicação dos jogadores que deixaram de fazer parte dos planos. Quero deixar bem claro para dentro e para o exterior que estes jogadores que vão sair, que não entram na minha conta, não são culpados da situação em que o Fortaleza está. Agradeço a tudo que deram ao clube, mas neste momento preciso de outras coisas para o bem do Fortaleza, concluiu. Fortaleza entra em campo neste domingo, dia 24, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. Galera, eu tinha falado para vocês, tinha trazido aqui na live de mais cedo que realmente ia ser grandes decisões, tomadas de decisões muito importantes, ia ser tomada de agora em diante, né? Tinha falado isso. O PM tinha trazido no vídeo de mais cedo também dele, que decisões na verdade, né, muito importantes, que realmente ia mudar com o elenco, ia mudar com jogadores, com peças, né, e eu não imaginava que seria tão rápido. Juro pra vocês que eu pensava que ia demorar pelo menos até o jogo diante do Mirassol, se alguma coisa fosse acontecer negativamente, né, um resultado positivo fosse acontecer contra o Mirassol, aí sim
poderia, eu imaginaria que realmente alguma decisão fosse tomada, mas a decisão veio até mais rápido do que eu imaginava. E aí eu vou trazer também, galera, pra gente encerrar o vídeo eu quero que o vídeo não seja muito longo, inclusive até o PM tá fazendo live um pouco mais, fez uma live um pouco mais cedo, não sei se ele ainda tá ao vivo, mas eu vou trazer também as próprias palavras do Paiva com questão desse afastamento, né? Afastamento não só do Davidson, mas também do Magrão e do Zé Wellison. Vamos ver o que foi que o Paiva falou. Beleza? O balanço não pode ser positivo, porque vamos sempre apoiar naquilo que são os resultados, não é? E em 8 jogos, uma vitória, de facto, é muito pouco para aquilo que nós pretendíamos e queríamos. Repito que há vitórias comportamentais e há vitórias de placar. Eu acho que tivemos mais vitórias comportamentais em muitos jogos, com exceção do jogo do Botafogo e do jogo do Vélez na Argentina. Acho que tivemos prestações melhores e de crescimento em questões comportamentais, daquilo que é o processo de crescimento da equipa de jogo. Não tivemos a felicidade de que esse crescimento comportamental se convertesse em resultado e em vitórias. Mas o sentido de crescimento da equipa de jogo parece-me que está aí presente, mas nós precisamos de pontos, precisamos de resultados, precisamos de ganhar jogos e nesse aspecto não pode ser positivo e então em função disso estamos a tentar encontrar soluções para reverter o que em muitos jogos foi algo, na minha opinião, de detalhe, foi em que até com mais volume de jogo, mas com menos eficácia, e o nosso adversário com menos volume de jogo e com mais eficácia acaba por ganhar jogos, e um outro de erros muito específicos, evitáveis, que nos penalizaram em questões de resultado. Portanto, é detalhe, eu acredito que esse detalhe com o trabalho e com a continuidade do trabalho vai virar, temos que manter a qualidade do jogo, o crescimento do jogo, e não cometer, por exemplo, os erros que nós cometemos, em especial neste último jogo na Argentina. Sim, um bocadinho por aí. É uma pena, não queríamos continuar até por fazer história, chegar o mais longe possível na Libertadores, coisa que Fortaleza ainda não conseguiu chegar às quartas da competição. Queríamos muito fazer história, não conseguimos. Saímos com um mau resultado e com uma má imagem, na minha opinião, em termos exibicionais, em termos comportamentais. A equipa não jogou bem, não esteve bem. Agora só vamos ter uma competição, foco total no brasileiro, no campeonato, e em função disso decidimos tomar medidas. Já estávamos a contratar jogadores. Para nós o elenco precisava de ser reforçado em algumas posições e esses reforços já estão a chegar, já temos aí alguns jogadores a trabalhar, já foram até apresentados e hão de vir mais em princípio, porque para nós ao final de um mês foi claro para a nossa forma de jogar aquilo que o elenco precisa. Então trabalhámos nesse sentido, aumentar a qualidade, competitividade dentro do elenco e as soluções. Disse que as soluções e as contratações iam ser jogadores com zero dúvidas sobre aquilo que podem aportar, têm que obviamente trabalhar, ninguém é contratado para ser titular, eles têm que treinar, mas pelas suas características e o seu histórico, nós contratámos para serem indiscutíveis, vamos dizer assim, na teoria. E com a chegada desses jogadores e a diminuição de competições, visto que já só temos uma competição, decidimos também emagrecer o elenco. É um emagrecimento que tem a ver com as minhas decisões técnico-táticas. A chegada destes jogadores implica um alargar muito grande do número de jogadores, vai prejudicar a minha forma de treinar, vai prejudicar a preparação da equipa para os jogos que aí vêm. Eu preciso ter menos jogadores, mas aqueles jogadores que eu entendo que são importantes para a nossa forma de jogar, para aquilo que o clube precisa agora. O clube não está em condições de podermos estar com experiências e tudo mais, nós temos que estar claramente focados naquilo que é importante, que é ganhar jogos para ficar na Série A. E, portanto, eu tomei a decisão, juntamente com a direção, de emagrecer o elenco em algumas posições, também em questões de idade, baixar o nível da idade do elenco e informar esses jogadores que já não entram nas minhas contas enquanto treinador. Ser honesto para com eles. Eles merecem isso, foram grandes profissionais, não tenho isto para dizer de um jogador qualquer em termos do seu profissionalismo, só que eu tenho uma visão do jogo em que preciso de outras coisas e fui à procura delas para o bem da Fortaleza. Tá aí, galera, eu não vou deixar rolar todo, se vocês quiserem acompanhar todo o vídeo, é um pouquinho mais de 7 minutos apenas o vídeo do Paiva, mas é basicamente isso que eu contei, tá? É basicamente isso que eu contei, que ele precisava dar uma emagrecida no elenco e pela diminuição de competições e um número muito grande de atletas, ele optou
por afastar alguns jogadores. Mas a gente sabe muito bem que não é só isso. Na verdade, não é isso, né? Mas eu vou dizer que não é só isso, porque eles tinham que realmente procurar uma desculpa de fato para dar para poder afastar alguns jogadores que a torcida realmente já estão em cima. Acho que o Magrão foge até um pouco dessa conta de são jogadores que tá sendo perseguidos, mas Zé Wellison é um jogador que realmente já está fazendo muita hora extra no Fortaleza, e o Davidson, sem sombra de dúvidas, é um jogador que a torcida vem pegando no pé e não vê a hora desse cara já sair do Fortaleza. Para encerrar o vídeo, não menos importante, eu quero trazer também a última notícia. Peraí, deixa eu trazer aqui, só um minutinho, acho que não peguei a notícia exata. Peraí. Pronto, a notícia exata é essa, né? Que o Pacheco, ele se pronunciou, na verdade, né? O Bruno Pacheco, ele se pronuncia sobre os boatos da festa e reafirma foco total no Fortaleza, e eu vou trazer para vocês aqui pra gente encerrar o vídeo esse pronunciamento do Pacheco, tá? Bruno Pacheco se pronuncia sobre boatos de festas e confirma foco total no Fortaleza, e é o seguinte, a informação traz o seguinte: o lateral se pronuncia oficialmente nesta quinta-feira sobre boatos em festa, que participou, né, de festa, né, segunda organizada pelo jogador Vina do Ceará, ex-companheiro do Pacheco no período que defendia o Canal, tá? É inverídico que eu tenha participado de festa ou evento nos últimos dias. Eu não estive presente e não tive qualquer conhecimento. Portanto, qualquer associação ao meu nome com este episódio não corresponde à realidade, disse Bruno Pacheco na sua página no Instagram, tá? Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver membros da torcida organizada do Fortaleza comentando sobre boatos da ida do Bruno Pacheco à festa, durante o protesto realizado nesta noite da quarta-feira, dia 20, após o desembarque do Fortaleza na capital cearense. Eu reforço o compromisso, respeito e responsabilidade e profissionalismo que sempre tive com a instituição Fortaleza. Sigo preparado para representar o clube com desempenho e dedicação para sairmos desta situação, completou Bruno Pacheco. Ele tinha que dar as caras, né, cara? A verdade é que ele tinha que dar as caras, mas a gente sabe muito bem que hoje em dia é muito difícil de fazer alguma coisa escondido. Se de fato realmente ele não teve... Cara, vou dar minha opinião, ele tava sim, tá? Mas se realmente não tiver, mil perdões aqui, acho que não foi só eu que trouxe essa matéria, todo mundo trouxe e também saiu em muitas redes sociais de muitas páginas, mas se não tiver, mil desculpas, mas o importante é que você ainda precisa sim mostrar o seu futebol, tá, Pacheco? Tá devendo, tá deixando, tá a desejar demais, tá? Mas pra gente encerrar o vídeo, essa foi a última informação, tá? Então segue a informação, Pacheco se pronunciou, Zé Wellison, Magrão e Davidson estão afastados a pedido do Paiva, tá? Beleza? Tamo juntos, deixa o like, se inscreva no canal, hypa o vídeo, pelo amor de Deus, não esquece de hypar o vídeo, tamo junto, acho que hoje não vai ter live, só amanhã que a gente dá as caras por aqui também, pra falar um pouquinho mais de Fortaleza. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos dessa novela, né? Que não chega, não tem fim, né? Essa novela péssima pro torcedor do Fortaleza. Espero que seja com o final feliz. Tamo junto, valeu, é nóis, galera.